Olá, eu sou Paulo Ismael, levando até você toda sexta-feira, entrevista.com. E hoje nós estaremos entrevistando o pastor Messias. Ele é lá da Igreja Batista Calvário, em Santa Isabel do Pará. E nós estaremos batendo um papo com ele, conhecendo um pouco da vida do homem Messias. Ele, esposa, filho e família. Estaremos aprendendo um pouco mais. E que Deus possa abençoar, Deus possa direcionar. Então, você que vai entrando na sala, vai dando já uma boa noite, ok? E vamos ser abençoados e edificados através do testemunho do teu servo. Eu quero, então, nesse momento, convidar você a curvar sua cabeça, a orar, vamos falar com Deus nesse instante, ok? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. E eu peço nesse instante, ó Deus, a tua graça. Que o Senhor venha abençoar o teu servo, que o Senhor venha, Deus, usar esse momento para a tua honra e tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, nós já estamos online. Vamos chamar então o pastor Messias, né? Para ele estar conosco aqui, ok? Boa noite, pastor. Boa noite. Graças a Tudo Deus. bem? É bom poder falar contigo. É bom poder revê-lo, né? Depois de tantos anos. E agora nos rever, né? Então, já faz quantos anos? 30 anos? 30 anos de casado. Quando eu fui 30 casado. anos de casado, né? Então, 29, uns 28 já que a gente não se via assim, bem dizer. Acho que teve um dia em 2007, quando eu fui passear aí, foi meus filhos. Acho que nós nos vemos naquele dia, né? Correto. Mas que bom poder falar contigo, que bom poder estar com você. E deixa eu só organizar aqui, nós temos já conosco o pastor João Francisco, que está conosco aqui, está dando uma boa noite. Boa noite, pastor, que Deus possa abençoá-lo. Nós temos um pequeno atraso entre o que nós estamos falando, né, com o áudio que as pessoas vão estar vendo no seu celular. Há mais ou menos uns 15 a 20 segundos, ok, de atraso. Então, a gente tem que... Tá? Mas, pastor, é bom falar contigo. Para mim é difícil, né, falar pastor Messias, né? Conheci o Messias, entendeu? Quase como aqui na igreja, aqui em Barretos, ainda tem alguns que me chamam de Paulinho, né? Que me viram crescer, converter, e sempre fui o Paulinho, né? Então, agora, para falar pastor Paulo, então alguns têm algumas dificuldades, mas é bom falar contigo. E nós gostaríamos começar, então, a conhecer um pouco o Messias, né? Eu sei que a igreja conhece o pastor Messias, muitos da região aí conhecem o pastor Messias, mas normalmente poucas pessoas conhecem o homem Messias, entende? A sua trajetória, como que ele chegou aonde chegou, né? E esse é o objetivo dessa nossa live, é conhecer o homem que está atrás do púlpito, ok? Então, eu gostaria que o irmão começasse se apresentando. Quem é o Messias? Boa noite, eu sou o pastor Messias, né? Aqui de Santa Isabel do Pará, já estou com 52 anos e, como se diz, cresci nessa cidade, né? E, graças a Deus, os meus pais, apesar de não ser, quando criança, cristão, mas meus avós da Igreja Batista da Convenção então nós fomos acostumados desde cedo a estar na igreja. E graças a Deus, o meu nome é Messias Alves Batista. Eu tenho Messias Alves Batista. Identifica a igreja. E a minha infância, eu fiquei na convenção até aos meus 18 anos. Depois, antes Você tem disso... irmãos?
sim. Eu tenho, família grande. Né? São 13 irmãos. 13 irmãos. 8 mulheres e 5 homens. Né? Perdemos uma irmã há 5 anos e, como se diz, são 12 irmãos vivos. Meus pais já estão descansando no Senhor e nós estamos aqui. O pastor Messias foi um sonho da minha mãe. A minha mãe, desde quando eu nasci, ela já teve uma gravidez complicada, porque eu estava sentado. E naquele tempo era muito difícil. Eu acho que é por isso que o meu nome, ela colocou Messias, né? Porque ela decidiu ir até o fim, né? Para me ter. E graças a Deus eu nasci. A minha mãe sempre... Você é o caçula, não? Não, eu não sou o caçula. Mas eu tive Fui escolhido por ela para ser o Messias. Aquele filhinho. O Messias. Tudo é o Messias. E então, você... Sim. Qual é o mesmo nome da sua mãe? Como? O nome da sua mãe? Maria Alves Martins. E o meu pai, Josias Henrique Batista. Esses são meus pais. Inclusive, meu pai era meio complicado. Ele conheceu um pastor que veio de São Paulo, o nome dele era Paulo, e era difícil ele entender, mas ele gostou muito desse pastor. Gostou mesmo? Sério? Sério, são dois que ele sempre falava, o Paulo e o Pedro. Paulo e Pedro. Sabe? Então, nós, voltando, eu era convenção, mas aí eu vim conhecendo o trabalho do pastor Meco, missionário, ele chegou, colocou aquela tenda, chamou a atenção. E pera um pouquinho. Sim. Só cortando, você tem notícia do Pedro, não? Não, eu não tenho notícia do Pedro, mas o Pedro está vivo. Está vivo? Está vivo. Saudade. Grande irmão. E como é que foi a infância do Messias? Assim, Messias era muito sapeca, não era sapeca, porque com 13 irmãos, 8 mulheres, e como que era assim a vida? Era uma classe da média ou mais passando necessidades? Como que seu pai fazia para sustentar 13 filhos? Bem, o meu pai, ele sempre teve bons empregos, mas meu pai era muito esquentado. Ele não levava desaforo para casa. Então, dificilmente, ele ficava muito tempo no emprego. Mas foi uma infância difícil, mas gostosa. Nunca passei fome. E a sua mãe? A minha mãe... Eu tive 5 filhos, né? São 5 filhos. Eu sei a luta da Maísa, né? Para cuidar, para administrar esses 5 em casa. E agora para administrar 13. É uma verdadeira heroína, né? Como que ela fazia? Naquele tempo, a correção sempre existia. Ela correia. Se o filho vacilava, se não tinha acordo, não. Quando ela dizia, quando chegar em casa a gente conversa, já era. Então, nós crescemos ali. Quando um recebia o corretivo, o outro sorria, ela corrigia também para não sorrir. Não. Então, era controlado. Graças a Deus, ela levou. O meu pai viajava bastante, minha mãe ficava nesse auxílio aí. Graças a Deus, né, meus irmãos todos, hoje eu posso dizer, todos tranquilos, e nós estamos aí. Eu me lembro no dia, não sei se você lembra da irmã Secundina. Lembra dela? Sim, 91 anos, fiel na igreja. Puxa, mas eu me lembro do dia
que ela também teve muitos filhos, né? E teve um dos filhos, não me lembro qual foi. Eu não me lembro qual filho dela, que desacatou ela, entende? Desrespeitou ela. Ela olhou para os outros e falou: segura ele. Foi o Márcio. Aí os outros foram lá e catou aquele marmanjo já barbado, cara, quase casado, sei lá. E ela pegou uma correia, mas deu tanta correada nesse camarada. E depois ela falou: e aquele que não segurar, os outros vão te segurar. Esse foi o irmão Márcio. O irmão Márcio, o irmão Márcio, o Cláudio, que partiu para a glória. Foi ele? Foi ele. Ele fala desse fato. Pois é, pastor. Mas, e aí? Você era, como é que é assim? Você bagunçava muito na escola? Porque assim, tem muita coisa. Pelo menos meus filhos sempre falam o seguinte: papai, tem tanta coisa que eu fiz que só na glória o senhor vai saber. Não, eu era divertido. Divertido. Eu nunca estava só. Eu sempre tinha grupo, que aonde eu estava, eu tinha aqueles que me protegiam. Eu era o que comandava tudo. Inclusive, uma vez na escola, a minha tia supervisora, houve um problema lá, ela disse: tomara que o meu sobrinho não esteja envolvido. Eu era o cabeça. E aí, agora, você estudou, fez escola, cursou até que ano? Como que foi? Me formei porque no meu tempo tinha um curso de magistério, né? Se formava em professor. Eu me formei em professor. Naquele tempo você podia lecionar. Antigo Antônio Lemos, eu e minha esposa e meu irmão concluímos junto o segundo grau, que hoje não tem que ter a universidade. Não cheguei a fazer a universidade, mas me formei. E aí, você foi criado na igreja com a sua mãe, e a sua conversão, como que foi? Lembra como você... Sim. Como eu te digo, sempre na igreja, nós sempre fomos envolvidos, lá na convenção, sempre tive a disposição de estar na frente, sempre me tornava... líder. Com 11, 12 anos, eu fui batizado na igreja Batista Independente, o missionário Dom Macmillan. Frequentava a convenção, mas me batizei aqui como missionário, no API, naquele Igarapé, não sei se o pastor chegou aí. Então, nós fomos batizados. Depois fiquei aqui, que a minha irmã Irani já estava. Aí ficou Osias, mas eu retornei para a convenção. Eu fiquei na convenção a minha juventude. Depois retornei para Calvário, já, como se diz, para casar. E quando você se retornou para Calvário? Eu retornei quando eu, 18 anos eu retornei para Calvário, já para ficar. Com isso, já arranjei, casei, com a irmã Elisete. Nessa época, eu já tava lá, né? Sim, inclusive, o pastor que fez o meu casamento, né? Pois é, inclusive, rapaz. O paletó, até o paletó cabia em mim. Então, foi muito divertido naquele casamento, tal, bem marcante, foi gostoso. O que mais te marcou? Deixa eu te perguntar, como é que foi o seu namoro com a Elisete? Porque você era um cara que namorava muito antes, ou como que foi? Sim, eu sempre tive aquela preferência. Inclusive, eu, numa brincadeira com uma moça, noivei. Fiquei noivo. Aí, um ano, tal, não deu certo. Inclusive, eu era da convenção, não deu certo, aí terminamos o noivado. E eu disse, tão cedo, eu queria compromisso. Não passei 3 meses. Quando eu vi,
a irmã Elisete, a irmã passando na minha frente, eu perguntei para o meu irmão Osias, e essas meninas? Ele disse, é lá da minha igreja. É lá da minha igreja. Eu disse, qualquer dia eu vou fazer uma visita. Vim fazer a visita, e dessa visita não voltei mais. Ai, ai, ai. Então foi Não isso, né? voltei mais. Aí pronto. Aí eu tive um pastor maravilhoso, Dom Macmillan, me adotou, né? Investiu em mim, incrível. Aquele homem, ele viu, né, coisa que eu não tinha visto em mim. Ele viu. Apesar de eu ser daquele tipo bem explosivo, querendo tomar sempre à frente, mas ele soube me conduzir e, graças a Deus, ele sempre me colocou na frente, responsabilidade, tudo. E Deixa, dá uma pausa aí. Deixa eu só dar um alô aqui. Algumas pessoas que estão aqui com a gente online, né? Já falei, pastor João Francisco, o Edson Henrique também está aqui. Paz, irmãos. Boa noite. Mariane Borges também está assistindo. A Dona Diolinda, minha mãe, também está assistindo a gente aqui. A Maria Gileuda também, boa noite, pastor, graça e paz. A Natália, conhece a Natália Soria? Sim, sim, sim. Doutora. Ela está dizendo aqui. Doutora Natália. Isso, ela está dizendo aqui, um abraço, tio Messias. Entendeu? Tá, e tem outras pessoas também. Vai dando uma boa noite, deixando o seu comentário. Tá ok? Pra gente. O Gabriel Henrique também está assistindo a gente. E como que foi o seu casamento? Fala para mim, porque você falou. Eu estou ficando velho, viu? A Maísa está falando do seu casamento. Eu falei, mas eu não me lembro como que foi o seu casamento. Bem, meu casamento, nós, naquele tempo, eu era de maior, a irmã Elisete ainda era de menor, né? Tivemos que ter autorização dos pais, inclusive fomos no cartório. Foi Você acabou de criar ela? Sim, sim, foi marcante porque para quem tinha saído do noivado e disse que tão cedo ia querer compromisso, né? E graças a Deus, estamos aí, um casal de filho, Tiago e Thaís, tá? Graças a Deus. O Tiago já está com quantos anos já? Tiago fez 28, está se formando, já é formado em professor de geografia, está terminando o curso de odonto agora, né? Já era para terminar agora em dezembro, mas com a pandemia vai estender agora até em julho. Mas ele também, graças a Deus, já está noivo, né? A minha filha está aí, já casou, como se diz, já está ficando só eu e a irmã Elisete. Né? Normalmente é assim. E já tem netos, não? Sim, sim, eu tenho uma neta. Da Thaís? Sim. Não, do Tiago, né? Do Tiago, E agora, pastor, porque naquela época eu trabalhava com o quê? Antes de ministério? Eu trabalhava na antiga Pena Branca, parte elétrica. Setor de eletricista. Né? E o que o levou? Sim, sim. Os funcionários da diretor, tudo era da convenção da Igreja Batista, sabe? Então, eu era bem colocado, mas fiquei lá, também não avancei. Fiquei por minha conta, porque eu tinha uma irmã, a Rosana, e como ela morava na Guiana Francesa, ela colocou em minhas mãos as responsabilidades que ela tinha aqui, com alguns filhos, construir casa, comprar terreno, administrar as coisas que ela mandava. Com isso, eu ia também, ela me honrando, e nós continuamos. Né? Viajei para lá, para a Guiana Francesa. Aí o meu pastor, o pastor Dom Macmillan, chegou comigo e disse, eu quero você do meu lado. E pronto. Depois disso, eu fui para a Igreja Betel, onde eu sou hoje, o pastor titular também da Igreja Betel e a Igreja Calvário. Igreja Betel, 15 anos, e a Igreja Calvário, 8 anos que eu estou trabalhando nas duas.
Nas duas. São igrejas com prédio grande, bastante. Estamos caprichando no templo, né? Colocando tudo como deveria ser feito. E graças a Deus, tem uma equipe lá, o diácono Osias, né? Que é meu irmão, o diácono Paulo, lá na Betel. E aqui eu tenho meu cunhado, que é o diácono Edivaldo, e também o diácono Seu Luiz. Com isso, nós estamos já trabalhando 8 anos, dando assistência às duas igrejas. O Senhor tem abençoado. Tenho sempre contato com a dona Flor, né, e nós estamos aí, na lida, né? Terminei meu curso de teologia, tudo. Você terminou aonde? E lá em Castanhal, na convenção, né? Cobapa. Com o pastor... Leonel. Aham, certo. E assim, e você decidiu entrar para o ministério? Como foi que você sentiu esse chamado para ministério? Porque tinha tanta coisa para fazer. Você... Certo. O ministério, como eu te falei, minha mãe, né? Ela ainda adolescente, minha mãe procurou saber no seminário equatorial, e só que naquele tempo era muito caro e não pude. Então, o sonho da minha mãe. Com isso, nós trabalhando na igreja, sempre na liderança, o pastor Mac, ele começou a ver e começou a me incentivar. Eu fui levado, né, a pastor em 2006. Fui ordenado ao pastor na igreja Betel. E, graças a Deus, o missionário, ele sempre confiou em mim. Em todas as viagens que ele ia para os Estados Unidos, eu ficava na frente, inclusive jovem mesmo, com meu sogro, Severino, Sebastião, né? Aquela turminha, ele sempre me colocava na frente. Então, eu agradeço a Deus, porque tentei uma vez não querer ficar no ministério, por isso que eu viajei. Fiquei 3 meses lá na Guiana Francesa, né? Depois retornei e o meu pastor disse, agora eu quero você comigo. Depois resolvi voltar de novo, para tão cedo voltar para o Pará, fiquei só 50 dias. E hoje, graças a Deus, então sempre eu tive vocação para estar à frente. Aquele cuidado. E é interessante, assim, uma lição que a gente aprende, né? Alguém diz que Deus chama aqueles que estão trabalhando, né? Deus nunca chama o preguiçoso, aquele que não quer nada, né? Então, e assim, você é só mais um exemplo daquelas centenas de pastores, obreiros, obreiras que estão hoje, né? Mas que já estavam trabalhando, já estavam servindo ao Senhor, né? Sem um título, apenas servo, né? Isso é tão importante. Quando você aprende a servir, sabe? Então Deus vai te honrar, Deus vai te colocando em lugares, né, que você nunca imaginou. Que bom. Porque... Eu fiquei assim muito feliz quando eu soube que você estava no ministério pastoreando. Puxa vida, que alegria! Que alegria! Eu sou daqueles enjoados. Eu sou daquele de manter as raízes. Eu aprendi com um pastor também, Paulo Ismael, a gente sempre cita exemplos de culto, quando a gente ia fazer culto nos lares, a dificuldade que era. Sempre nós mostramos para os novos que estão chegando que nós tivemos pessoas decididas também, como Paulo Ismael, Pedro, essas pessoas. Então, eu adquiri isso. E o meu pastor me ensinou muito a ser pontual, sabe? Nunca prometeu o que não pode ser feito. Então, eu coloco isso em prática. Por isso que Deus tem nos abençoado. Nós temos desenvolvido aquilo que nós aprendemos lá no começo, na base. Porque, para mim, o que importa é base. Se não tem base, acha. E você disse que você está cuidando de 2 igrejas. Deixa eu só falar um oi aqui para algumas pessoas que estão aqui, tá? Já falei oi para o Gabriel, boa noite.
A Ju Galvani também está conosco, lá de Bebedouro. A Dr. Flávio Prado, grande amigo, lá de São Paulo, era de Barretos. Um forte abraço, Flávio. Que Deus abençoe a você, sua mãe, Celi. O Vitor também está conosco. A Fernanda também está conosco. Boa noite. Todos dando boa noite para nós Amém. aqui, tá? Agora, você disse que cuida de duas igrejas, né? Da Betel e da Calvário. E como que é isso? Como que é pastorear duas igrejas ao mesmo tempo? Como que você faz em termos de trabalho, visitação, de cultos? Como que é essa dinâmica? Geralmente, nós temos o nosso calendário. Geralmente, uma quarta-feira e um domingo numa, e em seguida na outra. Então, como eu tenho uma equipe, tem me ajudado. Nós saímos, nós realizamos aqueles cultos nos lares. Não está mais como aquele tempo. Hoje está mais difícil as pessoas quererem. O sábado passado eu tive um culto, tá? Mas hoje não é aquele pedido constante. Então, até isso hoje tem favorecido. Nós temos ido, sim, fazer algumas visitas, geralmente quando as pessoas pedem, porque tem isso também, né? Nós aprendemos que muitas vezes a gente chega em horário que não é para chegar. Então, geralmente, a gente espera um comunicado, anuncia se alguém quer uma visita, fale que nós vamos. Então, nós temos prosseguido dessa maneira, colocando sempre a obra do Senhor em primeiro lugar. Deus tem nos abençoado. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que aqui em Santa Isabel nós estamos com duas igrejas reconhecidas, né? Igrejas que se mantêm. A Calvário está há 42 anos, né? Mudou de templo, mas a mesma palavra, o mesmo cuidado. A Betel está com 24 anos. Interessante que a Betel, o pastor estava nos Estados Unidos, ele me liga para mim comprar um terreno. Ele queria fazer uma congregação. Quem? Eu fui, pastor Dom Mila. Aí nós compramos no Bairro Novo. Sim. Quando eu casei, eu fui morar para esse bairro. Depois retornei para o centro. O Bairro Novo é aquele bairro que a irmã Neuza morava, não? Sim, não, para cá antes. Antes dele, né? Bairro Novo está entre o meio da Neuza e está a 3 quilômetros da Calvário lá. Sabe? Hoje nós temos uma área de 50 metros quadrados, uma igreja com 22 metros de comprimento, 10 de largura, toda estruturada, nós aqui na Calvário também. Então, eu vi umas fotos aí da igreja do Calvário, ficou muito bonita, ficou muito a fachada dela. Vou te enviar também da Betel, que já estamos... A irmã Elisete está para lá, no ensaio da peça de Natal, comemoramos. Ano passado não teve, esse ano nós vamos ter. Então, a irmã já está para lá, e Natal, a Igreja Calvário vai para lá, Ano Novo, a Betel vem para Calvário. E vocês têm ainda aquelas reuniões de jovens da Umbacom? Sim, sim. Sim, nós temos. O nome ainda, não? Sim, sim. Só que esse ano foi complicado. Esse ano só tivemos 2 meses. E agora, em outubro, tivemos lá novembro, aliás, agora na Betel. Foi só 3 reuniões mas ainda tem. Agora, uma pergunta. Você está passando 2 igrejas. Hoje o Pará, como é que ele está assim, no meio batista dependente? Então, com quantas igrejas? Como que está? Pastor, em Santa Isabel, a única cidade foi abençoada com 2. Aí nós temos em Benevides uma, Pau d'Arco outra, Cidade Nova, Marambaia, Coqueiro e Castanhal, Vigia. São essas igrejas que nós temos aqui. Ela não expandiu. A igrejas independente
como se diz, ficaram naquela linha, né? O missionário, pronto. Betel e Calvário, a Betel saiu como congregação, como nós batistas independentes, no momento que a congregação se estrutura e pode se manter, ela se torna igreja, né? Então, hoje nós estamos aqui, mas não tem sido fácil para os batistas independentes, porque hoje aqui eu estou cercado de igrejas. Antes era só Calvário. Hoje eu tenho, passando a Casa da Maria da Paz, eu tenho a Catedral da Família, que você pode tudo, e temos passando mais 2 casas, temos outra igreja, e é bastante. Aqui cresceu muito aquele montar a igreja. Qualquer um faz, coloca o nome que quer, 2 meses, 3 meses e fecha, mas graças a Deus nós estamos 42 anos aqui, se mantendo. Até antes da pandemia, como é que você estava? Você estava com a frequência do quê? Tanto na Calvário quanto na Betel? A igreja Calvário, aqui a gente chega antes, né? Até 50, 45, 60, dependia muito. Né? A Betel, ela sempre teve mais pessoas. Tá? Mas com a pandemia, houve uma diminuição. Mas graças a Deus, que o nosso quadro, hoje eu tenho mais ou menos entre 45 e 50 membros na igreja Calvário, né? E essa faixa de 50, 60, por aí na Betel. A diferença é que, na Betel, eu tenho numa escola dominical 40, 45, na Calvário eu tenho 30, tá? Porque a Calvário é centro. Culto de oração, eu tenho na Betel 25, 28, 32, na Calvário eu tenho 15, 18, centro, e muitos trabalhos também. Mas nós, graças a Deus, temos uma boa frequência. Da pandemia aqui da Calvário, só uma que foi e não voltou. Né? Continua esperando a pandemia passar. Na Betel, todos retornaram, graças a Deus, muita gente nova na Calvário. E essa pandemia, assim, já está voltando ao normal aí ou ainda está com muita restrição? Não, aqui ainda há restrição de máscara no comércio. Mas, geralmente, você já encontra muitas pessoas sem máscara, tá entendendo? Tá essa sombra aí que talvez ia voltar de novo, mas assustou logo no começo, porque nós tivemos perca. Perdemos o Márcio, aqui aí em Benevide, perdemos o irmão Isaías, na Marambaia, perdemos o Rubens Eduardo, sabe? Então, nós sentimos. Mas, graças a Deus, agora está tranquilo. Acho que o próprio tratamento, né? Você falou da Elisete, né? Alguém disse uma vez que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Como que é a participação da sua esposa na sua vida, no seu ministério? Olha, eu posso te dizer que a irmã Elisete é meio a meio, né? Porque as programações eu estou, mas quem organiza é ela. Entendeu? Ela, como agora, peça de Natal, ela organiza, ela ensaia. Se alguma coisa... 60-40? Hã? 60-40? 60 para ela, 40 para você. É verdade, mas geralmente quando alguém vem na igreja, agradece sempre o pastor. Então, 50-50 para ninguém ficar. Entendeu? Geralmente, você sabe, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e muitas vezes elas que carregam, mas geralmente no púlpito, sempre os parabéns. Então, é tipo assim. Se tem alguma coisa alterada, ela, pastor, aí eu estando presente, tudo tranquilo. O ensaio de peça de Natal,
Ela que coordena, normalmente é assim. Coordena, mas se não dão muito ouvido, eu só tô lá, eu só fico, hoje eu não fui por causa da nossa programação, mas eu fico do Ah, lado de fora, qualquer coisa que eu vejo, eu vou lá e sai como a gente quer, tá. aquele jeitinho de E paraíso. agora vamos pensar assim, entre o Messias pai e o pastor Messias, há muita diferença entre o Não, Messias. Vamos supor, se hoje, seus filhos fossem emitir uma opinião, há diferença entre o Messias lá, o pastor Messias lá na igreja e o Messias pai dentro de casa? olha, pastor, meus filhos, em casa, geralmente eu mantenho aquele padrão que eu procuro manter na igreja. Na igreja eu sempre falo, não tem mulher, tem ovelha, filho, ovelha. O mesmo tratamento. Eu não vejo na igreja, aqueles são meus filhos. Não, é ovelha. Porque como pastor, eu estou para conduzir as ovelhas. Então, meus filhos, em casa, o meu filho é, como se diz, eu tenho mantido uma boa relação com ele, tem me apoiado, dirige culto, minha filha também, então eu procuro mostrar, né? Graças a Deus eu amadureci bastante, sabe? Uhum. Hoje a gente conversar, hoje eu escuto, eu procuro conciliar, né? Se eu tenho que repreender, como filho, ok. Na igreja tu é minha ovelha, mas em casa a gente vai. Mas eu tenho mantido, não tenho tido nenhum problema, graças a Deus. Minha esposa tem sido um apoio fundamental para o nosso ministério, graças a Deus. Hoje, se você vir aqui em Santa Isabel, você vai ver que nós, como se diz, avançamos em nome de Jesus. Que Né? bom. Tem sido uma E bênção. hoje, assim, qual que você acha, porque pelo jeito você falou que são poucas igrejas, né, Batista Independente no estado do Pará, né? Sim, Porque sim. só na região aí. Hoje você acha que qual é a principal necessidade, carência aí do Pará? Hoje, obreiros, né, que mantenha a palavra, mantenha a raiz, porque o que eu tenho observado em alguns, inclusive batistas independentes, que já querem adotar alguns sistemas que estão tendo na outra, sabe? Eu sou muito, nesse caso, eu sou muito decidido. Eu não vou colocar uma música porque o irmão quer, porque se eu não colocar, ele pode sair. O problema, eu sempre tenho falado com todo respeito, a porta da igreja, e o Senhor mesmo disse, vocês são livres. Ele não pode ter ninguém forçado no local, e eu não posso também mudar aquilo que o Senhor quer para me agradar um grupo, porque eu tenho aprendido, muitas vezes você faz muita coisa achando que sempre vai ter esse apoio, e às vezes você vê que não vale a pena. Então, eu mantenho o meu padrão. Hoje, graças a Deus, nós mantemos o compromisso. Eu aprendi com meus professores que eu tive que a palavra tem que ser permanecida. Né? Hoje tem um penetra atrás de você aí, ó. Essa é a Charlotte. Essa é a nossa bebê. Rapaz. É, Essa aqui. então, aí vocês não têm. Não há nenhuma formação de pastores, não há um instituto. Sim, sim, tem. Nós Ah, temos. Temos o seminário, tá? Onde o pastor Fábio, ele conduz uma equipe, lá em né, de Castanhal. pessoas que eles trabalham por módulos, né? Ah, Inclusive, alguns pastores daí da região de vocês vêm, o pastor Ebeneze, o André, essa turma, Marcos, sempre vem dar aula uma semana. certo. E está tendo vários alunos tentando se formar ou não? Como é que está?
Olha, eu gosto de manter minha linha. Não tem mais. Antes, no nosso tempo, quando alguém perguntava quem quer ser pastor, quem quer ser missionário, você via muitos levantar a mão. Hoje, não. Hoje, dificilmente. Tem o seminário, mas talvez tenha 5, 10, às vezes, por módulo. Eu gosto do pastor Ismael, eu vou lá. Vou assistir o módulo dele. Aí, já não vai dar para mim para esse. Então, é assim. Hoje, a nossa carência aqui é isso. Obreiros a manter o nosso trabalho aqui, que eu tenho falado, né? Se parar, vai ser complicado, né? Porque... A sua igreja te sustenta com tempo integral. Sim, sim. Hoje, graças a Deus, eu vivo da obra. E tem mais, além de você, pastores que vivem dessa forma aí na região ou não? Sim, tem pastor Fábio, só que geralmente alguns pastores não estão. Pastor Pedro, Pedro de Coqueiro, são alguns pastores que vivem. Pastor Josias, em Benevides, que vive do ministério. Hoje, graças a Deus, eu posso falar de mim, eu vivo da obra. Que bom, do ministério. Que bom. Se você tivesse, então, que falar, vamos mudando de papo, Ganso, voltando. Pastor, ficou um pouco baixo, desculpa. Se você está me ouvindo, e agora? Agora sim. Tá, é a posição aqui no microfone. Se você tivesse hoje que falar uma palavra para sua esposa, o que você falaria para ela hoje? Bem, hoje eu posso dizer, eu agradeço a Deus por ter colocado ela no meu caminho, né? E aquele dia eu vindo com meu irmão, pude ver aquela jovem, né? E hoje, como se diz, hoje valeu a pena ser casado. 1990, né? 1990. Fui casado e desde ali, graças a Deus, eu procurei, né, não deixar faltar nada. Eu sempre, assim como cuidaram de mim, eu passei a cuidar da minha esposa, cuido dos meus filhos. Como se diz, para mim, eles estando felizes, eu me alegro. Então, hoje a minha esposa, eu posso dizer, valeu a pena, tá? Eu agradeço a Deus. Estamos já caminhando para os 31, comemoramos os 30 anos Eu tenho pessoas maravilhosas que nos cercam e hoje eu posso dizer, sou feliz. Que bom. Sabe uma das coisas que eu mais tenho saudade aí do Pará? Além do açaí, do camarão, né? Da pupunha, daqueles cultos que a gente fazia lá nas casas, né? Sabe? Quantas vezes aqueles cultos assim no meio da rua, que levava os bancos, aí colocava os bancos na calçada. Isso nós falamos. E o púlpito lá no meio da rua, e ali pregava e as pessoas iam passando e ficava com vergonha de passar atrás do púlpito, né? Ia lá para trás do povo. Eu me lembro quantas pessoas se converteram naquela época, né? Quantas pessoas se converteram. Saudade. O tempo passa Hoje rápido. está difícil, pastor. Hoje é muito trabalho, muita distorção daquilo que a palavra ficou, né? O arrependimento hoje foi trocado pela prosperidade. Então, naquele tempo que o pastor estava aqui em Santa Isabel, eu posso te dizer que tu te lembra quantas igrejas, talvez você se lembra quantas igrejas tinha. E era um trabalho, né, gostoso de ser feito. Hoje, a maioria dos irmãos tem carro e dificilmente, quando há um culto nos lares, dificilmente, né, você tem Eu continuo mantendo aquela trajetória. O pastor me deu o carro, né? Eu continuo colocando, às vezes, banco nos carros, continuo levando as pessoas. Mas, como se diz, graças a Deus, a gente tem... Hoje tem muito
mais estuda, as turmas trabalhando. Eu também entendo, as minhas crianças daquele tempo hoje são jovens, são moças, rapazes, já formando família, né? E aquele tempo que tinha na igreja não estão tendo mais. Então, eu vejo assim, são tudo para aprender, né? Muitas vezes, é para o fulano aprender. Não, é para mim aprender. E o líder, ele tem que estar sempre preparado para, em alguma ocasião, eu sempre falo, a única coisa que eu me arrependo, eu comecei a estudar, tocar violão, mas aí o meu filho nasceu, né, eu sempre gostei aí eu parei. Hoje eu me arrependo, seria o ideal se eu tivesse aprendido a tocar violão. É uma carência que eu vejo ainda no nosso meio. Falta de instrumentistas. Tá certo. Mas, pastor, a gente já está caminhando para o fim. Os seus filhos, né? Se o irmão tivesse que falar algo para eles, o que o irmão falaria para os seus filhos hoje? Para os meus filhos? Eu tenho 2 filhos, o Tiago, como se diz, assim como a minha mãe depositou toda aquela... eu tenho minha filha, eu gosto da minha filha. Inclusive, ela casou primeiro, né? Ele continua comigo, os planos dele, os sonhos deles, ele me fala, a gente procura junto resolver. Então, hoje, os meus filhos, graças a Deus, não me deram problema. O Tiago é bem estudioso. O Tiago tem curso de pilotou mais de 16 horas, mas tivemos de dar uma pausa devido à escola. Tiago já é formado em professor de geografia. Tiago está se formando em odonto. Então, hoje esse é o curso, né? As pessoas falam que é bem caro, mas graças a Deus nós temos, dado todo o suporte. Então, meus filhos são a herança, são as bênçãos que o Senhor me deu, e eles são, como se diz, tudo o que eu precisava para melhorar. Agora, pensando no Messias, pastor Messias, né? Irmão, na igreja, como que é a sua liderança? Irmão lidera, tem uma diretoria, como que o irmão trabalha com a igreja, assim? Quem que... Não, na igreja, graças a Deus, eu aprendi com o meu pastor quando ele disse, você precisa ouvir mais e falar menos, né? Então, eu tinha muito, no meu tempo de jovem, falar sem ouvir. Então, depois que eu ouvi, eu já tinha falado. Hoje, né? Hoje eu lembro não. disso. Tu lembra, pastor? Mas, olha, foi até bom. Isso que aconteceu me ensinou. Então, hoje, graças a Deus, nós temos... Logo, quando eu vim para Calvário, eu tive problemas. Porque o pastor foi para outra igreja, anunciou que ia sair, ficou um ano ainda. Quando eu vim, teve um grupo que, como se diz, que estudo correto, direitinho, tu vai dirigir, tem que ensaiar, tal hora tu tem que estar aqui. Se não tivesse, eu subi e dirigi. Então, isso causou atrito com esse grupo que achava que tinha que fazer do jeito que era. Mas, graças a Deus, desse grupo não tem ninguém hoje com a gente. E hoje eu tenho pessoas que me consideram pastor, e amém. Teve um amigo que logo no começo me disse assim, tu é pastor? Eu disse, tu sabes como é meu nome, você pode me chamar pelo meu nome, mas as minhas ovelhas me chamam de pastor, não tem problema que você chamar pelo meu nome. Eu sou pastor deles, não sou seu pastor. Não, pastor, que é isso? Não, é simples. Porque o aceitar, eu vejo assim, né? Hoje, se eu chegar ao Paulo Ismael, vai ter aqueles que vai. Hoje, o pastor Messias. Então, hoje eu vejo assim, a minha liderança é uma liderança boa, onde eu mostro, gente, nós estamos aqui para servir.
Senhor só tem um, que é o de lá de cima. Mas nós estamos aqui para servir. Um momento aí. Tiago, a minha Charlotte está aqui, ó. E agora, qual é olhando você para... Ficou bem baixo, pastor. Eu preciso me aproximar mais, ficou baixo. Você para o futuro, né? O futuro. Qual é o propósito, seu propósito de vida? Qual é o seu propósito como pastor, como homem? Qual é o seu propósito? Quais são os seus sonhos? Bem, onde você pretende chegar? O meu propósito é manter, né? Quando o Senhor diz que nós devemos beber o leite puro, é manter a palavra, é mostrar que hoje nós podemos sim continuar no Evangelho, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que a Bíblia está ultrapassada. Eu discordo. Então, eu vejo assim, quando teve a pandemia, eu mantive os meus cultos. Depois eu prestei atenção e disse, eu não vou causar problema. Aí houve a lei, houve o decreto que tinha. Eu fiz umas 3 ou 4 lives. Depois eu voltei para o culto normal. Então, o meu propósito como pastor é manter as igrejas a qual eu estou à frente na sua raiz. Porque eu sei que eu vou passar. Eu sei que eu vou passar. Então, eu quero que aqueles que estão ali assumam fazendo o que nós fomos ensinados a fazer. Uma coisa eu aprendi com o pastor Meg, né? Ser honesto, ser fiel, né? Procurar mostrar o zelo. Eu sou muito cuidadoso, até me chamo de pastor de construção. Eu estou fazendo uma área aqui na igreja Calvário, que nosso salão, sabe? Então, a Betel, eu sou muito zeloso. Então, a nossa meta, o meu sonho era concluir toda a obra, o acabamento que eu preciso fazer na Igreja Betel. Ainda não teve a inauguração, porque eu sempre falo, inauguração é só quando tiver tudo pronto. Né? Aqui na Calvário, quando falava em botar ar, muito sorria. Hoje eu tenho uma central de ar na igreja, 120 mil. Né? Então, hoje nós temos os cultos. Lá na Betel, vou colocar aquela modernidade que acho que, para nós, não... Por ser eles aqui consideram, às vezes, você pequeno, um grupo pequeno, não vão ser capazes. Hoje, as nossas igrejas, tudo tem porta de vidro, então eu sou muito zeloso. Então, meu sonho é prosseguir, não só deixar os templos bonitos, mas também os membros fiéis. Porque não adianta ter a casa bonita e não ter adoradores verdadeiros. Então, eu tenho um propósito, sim. Estou com 52 anos, estou nessa lida, eu sempre falo para a igreja, e no momento que o Senhor disser, olha, agora vem outros, seja feita a tua vontade. Hoje eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Hoje eu estou trabalhando nas 2 igrejas, mas se eu ficar no banco, não tem problema. Né? Eu tinha muito cabelo, tu te lembra? Hoje eu estou ficando careca. Normal. Manda fazer implante. Não, para quê? Eu já tive. Então, o pastor Messias, eu agradeço até o convite do pastor, né? Eu até falei, não divulguei, mas falei para alguns que o meu pastor que me casou ia me entrevistar hoje. Então, de você eu guardo boas recordações. Sei que a minha juventude, algum atritozinho, mas né, não foi de... Sempre... Nada de... Mas eu aprendi com isso. Eu sou muito feliz. Eu estava até comentando com o irmão aqui, assim, pelo privilégio que eu tenho de ver vários daqueles que cruzou o nosso caminho, né? Que de alguma forma nós somos usados e hoje estão no ministério, pastoreando, e isso é muito gostoso, né? Isso sabe aquele texto lá de Coríntios, né? Sede firmes e constante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Verdade.
E é o tempo mostra, né? Então eu sou muito feliz, muito grato a Deus pelo tempo que eu passei aí em Santa Isabel, pelo tempo que a forma, né? Como Deus nos usou aí e as pessoas que nós conduzimos a Cristo, né? Naquela época, muitos firmes ainda, alguns já partiram para a glória. Mas eu sou muito grato a Deus, muito grato a Deus. E grato a Deus por sua vida, né? Pela Elisete, pela família dela, né? A família dela teve uma grande representação na minha família, né? Na minha vida, na vida da minha esposa, a vida dos meus filhos na época, né? A Sara e o Lucas, que eram pequenininhos. Então eu sou muito grato a Deus, né? E eu digo às vezes que os melhores anos da minha vida, né? E olha que eu estou com 57 anos, né? Mas os melhores anos da minha vida foram passados aí, entende? Aí, Amém. em Benevite, Santa Isabel, são os anos assim que eu mais tenho saudade, entende? E É. que bom, grandes amigos, né? Fiz, né? Pastor Manuel, tem notícia dele? Como é que ele está? Pastor Manuel. Regi, a Sim, sim, Regina, ele está aqui. O pastor Manuel está pastoreando a convenção. Inclusive, quando eu vim para Calvário, trabalhar na Calvário, ele veio para a convenção. Nós estamos 8 anos, ele está 8 anos aqui em Santa Isabel, na convenção. olha que você Somos puder amigos. o número do telefone dele para mim, entendeu? Tá? Quero Sim. falar com ele. Quem sabe eu marcar uma entrevista com ele também. Ok, eu Tá? vou falar para ele, vou passar, vou lhe dar o número dele. Isso, tem muita. Então, hoje eu posso dizer assim, né? O tempo também que eu aprendi com o pastor, né? Aquele tempo onde a gente via o amor, a disposição, né? Do pastor, isso também chamou a atenção do meu pai sobre nesse lado do querer fazer, não tinha dificuldade, carregava. Então, isso ficou. Então, eu sempre sou daquele tipo que eu gosto de extrair e colocar em prática as coisas boas que eu aprendi. Então, eu tive essa disposição vendo o pastor fazer, vendo o Pedro, o pastor missionário Dom Macmillan, ele marcava uma limpeza na igreja e era 7 horas, a gente chegava às 7h30, mas ele já estava fazendo. Então, isso faz com que eu não diga que eu não aprendi. Eu via pessoas fazer. Então, se eu estava vendo, eu não posso dizer que eu sou inocente. Eu tenho que colocar em prática. Então, hoje, isso é importante, porque hoje a facilidade está maior, pastor. Hoje a gente está conversando, se vendo aqui. Naquele Exatamente. tempo não existia isso. Eu lembro, quando eu morei aí, eu ia falar com a minha mãe, tinha que ir lá para uma cabine da telefonista, aí Parou, ele acabou aquilo. escrevia uma carta, era uma semana para chegar, depois mais uma semana para responder e mais uma semana para voltar. Então, era um Então, mês. acabou. Entendeu? Hoje a tecnologia, né? E nós temos que fazer uso dela. Temos que usar. Verdade. Entende? Temos Inclusive, que o usar. Osias, meu irmão, te falou, olha, o Paulo Ismael está com programa. A irmã Elisete está com programa aí, porque eu sou daquele tipo. Eu vejo algumas coisas que me interessam, né? Aí me falaram sobre o teu programa. De repente, você liga, querendo conversar comigo. Né? Aí, olha, a oportunidade. Então, estamos Exatamente. aqui, já carequinha, mas naquele padrão, né? Estou melhorando, estou aprendendo, né? Com novos jovens, agora tudo universitário, né? O linguajar mais, né? Tem que se concentrar mais, quem buscar mais O instrução, pastor a tem que estudar mais palavra, agora, né? né? Porque no meu tempo, quando dizia isso, pronto. Hoje, mas por quê? Olha aqui, então, mas graças a Deus, as nossas igrejas hoje, aqui eu tenho bastante jovens que estão cursando, outros já se formaram, e a Irani estava até um tempo aqui com a gente, retornou, então, maravilha, tudo que aconteceu
é para nos ensinar. Eu só tenho a agradecer a Deus. Que bom. Até esse momento aqui, a gente conversando, é bom ver, né? Pastor aí, não conheço, se me mostrar os teus filhos, dificilmente eu vou conhecer. Não, cresceu. O tempo passa rápido demais. Mas, meu querido, temos que terminar. É um prazer, uma alegria. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado desde que eu comecei essas lives de entrevista, né? Eu sempre falei, até comentei com a Maísa, falei, olha, eu preciso de entrar em contato com o Messias e entrevistá-lo e matar a saudade e dizer para ele, né, que estou muito orgulhoso por você. Tá? Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu ministério, a sua família, a Igreja Calvário, né, que eu tenho tanto carinho, saudade, que Deus possa abençoá-los ricamente. Tá? Muito obrigado por ter aceito e transmito aqui o meu abraço, tá, para a igreja e desafio os irmãos lá a estarem assistindo, né, os devocionais, né, todas as manhãs, entendeu? De segunda a sexta-feira pelo Facebook. Desafio eles, convida eles. Nós vamos fazer isso. Uma palavrinha. Desde já também, eu agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouco, né? Desculpa algumas falhas, né? Mas você sabe, eu sou de uma cidade pacata, em Santa Isabel do Pará, onde a mãe segurava o filho, se não segurava, mandava outro pegar para fazer isso. Né? Mas eu estendo o convite, né? Venha novamente aqui em Santa Isabel, né? E será bem recebido. Graças a Deus, hoje, as nossas igrejas estão aprendendo, nós estamos mostrando, valorizar aqueles que são escolhidos para estar na obra do Senhor, porque nós que somos escolhidos, por mais que nós muitas vezes queremos fugir como Jonas, mas não tem jeito. Eu tentei fugir 2 vezes, fui para a Guiana Francesa, a minha irmã tinha um mimo comigo, tudo mais, como se diz. O Senhor tinha me escolhido, por isso que eu agradeço a Deus, né, a minha mãe, ao meu pastor Dom Macmillan, ao pastor que concluiu aquela obra que precisava fazer lá em 1990, né? E hoje o pastor está vendo que valeu a pena o pastor me abençoar, né? E dizer, ó, eu confio em ti, né? E graças a Deus. Um abraço, a minha esposa chegou agora. A Elisete chegou agora. Ah, é? Vai para ela pôr a carinha dela aí. Vem aqui rapidinho, Paulo quer te ver. Ela já vem, tá? Mas que bom, nós temos aqui outras pessoas com a gente, né? Eu já falei do Vitor, a Fernanda, temos também a Joyce, a minha cunhada, o pastor Luciano, a Ceci está aqui também, o pastor João Francisco Teodoro Filho também está assistindo, então várias pessoas estão nos assistindo. Tudo bem, filha? Oi, boa noite. Boa noite, que bom te ver, tá? Um forte abraço. Cuida bem desse homem aí, viu? Tá. Você que tá deixando ele careca? Ah? É? Você é a razão da queda dos cabelos dele? Porque eu tô cuidando bem, olha. Ok, pastor, filho, que Deus abençoe. Foi bom, prazer. Um forte abraço, obrigado, tá, por ter aceito o convite. E qualquer dia desse a gente tá indo por aí, tá? Que Deus abençoe. Prazer. Tá? Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Boa noite. Ok, irmãos, foi um prazer ter todos vocês aqui. E foi bom conversar com o pastor Messias. Foi bom e Deus abençoe ricamente. Tá? Um forte abraço. Até segunda-feira, às 7 horas da manhã, o nosso devocional, tá? Que Deus abençoe cada um. Até lá, então. Deixe seu comentário, compartilhe. Então, compartilhe com outras pessoas, ok? Um forte abraço aí a cada um de vocês. Amém.